Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maninzinho. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. Vale lembrar que a gente está fazendo as resoluções das questões também dos outros Enems, também de 2014. Então, não deixem de conferir aí que vai ajudar vocês, né? Nos estudos, beleza? Então agora a gente vai para a questão 29, ela é muito interessante. Deixa eu voltar aqui. 29 não, gente, desculpa. Questão 128. Vamos lá. 28 não, 130. 130. Tá bom? Do caderno amarelo. Excelente 2019, biologia caderno amarelo. A questão 130 é bem interessante, sobre um projeto aí do cientista sobre um rim biônico, olha só. O The Kidney, né, Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços na nanotecnologia: filtração de membrana filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. Olha que interessante, né, gente? Esse projeto, olha só. As fontes é de 2019, né, do Parma UCSF, né? Edu, olha que interessante, né? Está disponível aí no site. O dispositivo criado promoverá diretamente o quê? A remoção da ureia. B, a excreção de lipídios. C, síntese de vasopressina. D, transformação de amônia. Ou E, fabricação da aldosterona. Pausa o vídeo, tentem fazer aí uma questão aí, né, de biologia, né, uma questão de biologia aí, de anatomia, né, então vamos ver se vocês vão acertar aí em relação aos órgãos aí, ao órgão do rim, né, nesse sentido aí da hemodiálise. Pausa o vídeo aí, tentem fazer, vamos ver se vocês vão acertar aí. Bom, galerinha, voltando aqui, pausar o vídeo. Se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Remoção de ureia. Por quê, né? Não é excreção de lipídios, né? Aqui no caso, a questão está falando especificamente dos rins, né? Inclusive, para quem não sabe depois qual a função dos rins, a gente vai mostrar aqui para vocês direitinho, né? Porque tem muitas pessoas que têm dúvida. Então, não é excreção de lipídios, né? Nem síntese de vasopressina, transformação de amônia também não, e fabricação de aldosterona também não. Por que, no caso, aqui é remoção de ureia? Olha que interessante, né? Esse projeto, se a gente for analisar o texto, ele fala sobre um rim biônico, né? Olha que interessante. Um órgão que no caso, a maioria das funções biológicas do órgão, no caso aqui, o rim biônico vai produzir duas partes. Só que sobre nessa questão de nanotecnologia aí, olha que interessante. Aqui no caso, olha, o que consiste esse projeto? Significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise, né? No caso aqui, dos rins, para sobrevivência. Então, esse rim biônico aí, o que ele vai fazer? Ele realizaria aí a função da filtração sanguínea, que é a função do rim, e a formação da urina. Então, para quem não sabe, né, vamos falar no grosso modo do brasileiro, né, o xixi, o famoso xixi, a urina, aqui no caso, a urina. Os rins, a função deles também, uma das é filtrar o sangue, né, no caso, atuar na formação da urina, na questão urinária, né. Aqui no caso, e ele vai garantir também, né, a remoção da ureia sanguínea. Então, desmistificando aí para vocês, para quem não sabe qual que é a função dos rins, né, créditos aí ao site do Brasil Escola. Então, acho bem interessante a gente mostrar um pouco de biologia nas questões do Enem para vocês, né, para vocês terem mais ou menos uma noção para ajudar aí nos estudos. Olha só, os rins, qual que é a função dos rins? Eles são os órgãos do nosso sistema urinário, claro, né, relacionados, entre outras funções, com o controle da concentração de substâncias no sangue. O que acontece? Nos rins, que, como eu disse, né, a urina é formada, né, mais precisamente nos néfrons, né, mas que, né, pertence aos rins. Suas unidades funcionais, com aparência de feijões, os rins são encontrados em números de 2 no nosso organismo e apresentam duas regiões bem definidas, a córtex e a medula.
No caso aqui, eles são fundamentais, né? Por isso que muita gente fala, bebe muita água, quem tem pedras nos rins. Então, olha só, os rins eles são fundamentais para o funcionamento adequado do nosso corpo, sendo necessários cuidados para garantir seu bom funcionamento, dentre tais medidas, como a ingestão de água e o consumo reduzido de sais, né? A insuficiência renal e os cálculos renais são dois problemas que podem afetar. Então, para quem não sabe a função dos rins, resumidamente, eles atuam aí na formação da urina, né, e na filtração do sangue, das substâncias do sangue. Então, no texto aqui, sobre a questão da hemodiálise, olha só que interessante, né? Aqui o rim biônico, ele vai ajudar aí na função aí da filtração sanguínea e da formação da urina, né, no caso aqui. E uma coisa interessante também, que ele vai remover a ureia, né? No caso aqui, olha, vai garantir assim a remoção da ureia no sangue. Então, o que acontece? Para quem também tem dúvida sobre o que é a ureia, né? Vamos lá. Vocês já viram aquele famoso exame de ureia que os médicos pedem também para ver se precisa de hemodiálise? Então, olha só. O que significa aí no exame de ureia, né? O que significa quando está alta? Fala, a ureia de tal pessoa está alta. Então, qual a ligação dela com os rins? No caso aí, o exame, né? Créditos ao site do Saúde também, só para esclarecer aqui para vocês. O exame de ureia é um dos exames, né? Que no caso o médico vai solicitar aí. Ele tem como objetivo de verificar a quantidade de ureia no sangue para saber se os rins, aqui também no caso está ligado ao fígado também. Se os rins estão funcionando corretamente, o fígado também. O que é a ureia? A ureia é uma substância produzida pelo fígado, então, primeiramente ela é produzida no fígado como resultado de metabolismo das proteínas provenientes da alimentação. Após a metabolização, a ureia circulante no sangue é filtrada pelos rins. Então, por que tem muita essa questão aí, né, no caso aí da hemodiálise? Porque os rins são responsáveis pela filtração sanguínea, né, para a formação de urina também da ureia, então ele também filtra a ureia. Então, ele é responsável aí para filtrar aí a ureia, né, que está circulando aí no sangue. Então, os rins que fazem esse papel de filtrar a ureia, né, no caso aí, e para ela ser eliminada na urina. Então, no caso aí, esses exames de ureia servem para isso, para verificar como é que está funcionando os rins também, né? No entanto, quando há problemas no fígado ou nos rins, né, se trata de uma dieta, é que está falando um pouquinho. A característica da urenina, é tóxica e tudo, desculpa. É que no caso, só para vocês terem mais ou menos uma noção do que é ureia, do que é rim, né? Desculpa, qual que é a função dos rins, né? Desculpa se ficou confuso aí, mas é só para ajudar vocês a entenderem o que isso tem a ver com a hemodiálise, né? Qual que é a função dos rins, o que é a ureia. Então, basicamente é isso. Os rins, né, eles servem para produzir a urina, né? E no caso, né, como vocês já sabem, e também para filtrar o sangue, né? As substâncias no sangue. Então, e para filtrar a ureia também. Olha só, e voltando aqui na questão, por isso que é a letra A, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, se vocês tiverem dúvida, por isso que é a remoção da ureia. Aqui no caso, especificamente, sobre esse famoso robô biônico aí, né? O The Kidney Project, né? Esse robozinho, ele vai ter um papel muito interessante na questão da atuação do rins. Então, da remoção da ureia. Então, o que a questão está querendo, né? Sobre esse dispositivo, o que ele vai promover diretamente? Isso está ligado ao rins, especificamente, desculpa, aqui no caso tem a ver com a remoção da ureia, né? Que é o papel principal, dos papéis principais das funções dos rins aí, né? Sobre essa filtração. E eu vou colocar aqui para vocês, olha que interessante, só para vocês saberem um pouquinho desse projeto, olha só. Créditos ao site Simmers, né? Simmers.org.br. Vou deixar na descrição aí do vídeo para vocês verem. Olha que interessante, conheça o rim biônico, né? Então, resumindo a questão, se vocês marcaram a letra A, parabéns, vocês acertaram, porque tem muito a ver aí com a remoção da ureia aí, no caso, na questão. Agora eu vou falar pra vocês, desculpa, eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas no caso aqui a remoção da ureia, só pra mostrar pra vocês que é interessante. Olha só, conheça o rim biônico, que pode revolucionar a vida de quem depende da hemodiálise. É exatamente isso que a questão tá falando, sobre esse rim biônico aí, né? Olha só que interessante, o nome dele, né? Deixa eu ver se aqui tá falando o nome dele, cadê? Isso, The Kidney Project. Olha só que interessante. O sofrimento e a angústia dos pacientes com doenças renais
que dependem do dispositivo de hemodiálise externo para a sobrevivência podem estar com os dias contados. Isso porque cientistas da Universidade da Califórnia em São Francisco, nos Estados Unidos, pretendem lançar neste ano o primeiro rim artificial biônico. Gente, deixa eu só ver. Em 2018, olha que interessante. É muito parecido com o natural. O rim artificial é o biohíbrido. Isto é, tem filtros de silício e células. Olha que interessante, né? O aparelho funciona como uma série de microchips e é movido pelo coração humano para filtrar da corrente sanguínea, feito a partir de células renais. E o corpo humano rejeitá-las é quase nula. Desculpa, gente. Um probleminha aqui, ficou aparecendo várias coisinhas aqui, mas vamos lá. Toda a nossa preocupação continua sendo a falta de lugares para tratamento e a falta de doadores, o que significa uma eternidade fazendo hemodiálise e perdendo a qualidade de vida. Nesse contexto, o rim biônico, né, como que ele vai atuar, surge como uma solução, destaca a diretora do Science e Nefrologia, Gisele Lobato. Na hemodiálise, o sangue do paciente flui através do filtro, que remove resíduos. Então, ele vai atuar exatamente nesse ponto, né? Esse rim biônico, olha só. Resíduos prejudiciais, minerais e líquidos, desnecessários ao organismo do paciente. Assim, o sangue retorna ao corpo do paciente, ajudando a controlar a pressão artificial, mantendo o equilíbrio adequado das substâncias químicas, como potássio e sódio. Gente, lembrando que a hemodiálise é um tratamento muito delicado, né, através das máquinas. Então, assim, as pessoas correm risco também de morrer na máquina da hemodiálise. Então, é um tratamento bem delicado, tem que filtrar o sangue todo. Então, olha que interessante eles usando a ciência, né, para poder ajudar aí em relação a esse rim biônico, esse famoso rim biônico, né. Então, é muito interessante esse ponto da ciência para ajudar aí na questão da saúde, né, na questão da hemodiálise, né, que é um tratamento que, infelizmente, é muito agressivo, né, as pessoas sofrem muito fazendo. Então, é bem interessante, olha só. O rim artificial será capaz de filtrar o sangue da pessoa com insuficiência renal continuamente, sem necessidade, olha que interessante, de visitas periódicas ao hospital. Então, gente, é mais ou menos, aqui falando sobre no Brasil também, olha só, com previsão de chegar ao mercado em 2 anos, o rim biônico é conhecido pelos projetos americanos, The Kidney Project, né, que é exatamente o que a questão está falando, foi lançado por William, aí está falando o nome, né, a pesquisa no Brasil, então tem uma pesquisa no Brasil, exatamente por isso, né, que 15 mil pessoas morrem no Brasil por ter tido doenças renais crônicas, né, no caso que para amenizar esse sofrimento, pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, em São Paulo, estão testando células-tronco para fazer rins doentes voltarem a funcionar. Olha que interessante, a gente também fez uma questão sobre células-tronco, lembra no Enem? Foi nesse Enem, ou 2014, a gente fez uma questão recente sobre isso também, né? Descobrir a possibilidade de retardar a progressão da insuficiência renal crônica através da aplicação de células-tronco. Então, olha que interessante também, eles estão fazendo isso com células-tronco também, além dessa nova pesquisa interessante aí sobre o rim biônico. Se der certo, a terapia celular vai funcionar, né? A pesquisa brasileira é inédita no mundo e já foi reconhecida. Então, olha que interessante, gente. Por que eu quis trazer essa notícia para vocês, esse resumão todo? Porque a questão fala sobre o rim biônico, então nada mais, nada menos super interessante trazer a notícia sobre como é que esse rim biônico funciona, né, em relação à questão, como que ele vai funcionar aí no organismo das pessoas, muito interessante, tem até a fotinho aí do lado, vou pôr para vocês, né, muito interessante, e é um método, né, da ciência, né, agir aí na área da saúde para ajudar, né, a saúde da população, amenizar o sofrimento aí nos tratamentos de hemodiálise. Então, essas pesquisas inovadoras são super interessantes. Então, devem ser destacadas sim, né? E quanto à função do rim, né? Para quem não sabe, essa questão de biologia, no caso, ela vai muito aí de anatomia, né? Então, você teria que conhecer um pouco sobre as funções dos rins, né? Em relação a isso, para você saber responder a questão. Mas espero ter ajudado para quem não conhecia qual que é a função dos rins, sobre ureia. Então, não se esqueçam mais qual que é a função dos rins aí, né? Para quem não sabe, a gente tem 2 rins, tá bom? Qual que é a função dele, né, em relação ao nosso sistema, ao nosso organismo,
E é bem interessante aí a gente conhecer pesquisas em relação aí a essa área da biologia, da saúde humana aí. É bem bacana, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Desculpa se o vídeo ficou longo, mas respondendo a questão, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Por isso que é a remoção de ureia aí, que esse rim biônico vai atuar exatamente sobre isso. Beleza? Bom, espero ter ajudado e vejo vocês aí nas próximas questões aí de biologia, tá bom? E até a próxima. Bons estudos aí pra vocês.